A Sede Estúdio apresenta podcast Microfone Aberto. Convidada, Marilise Brockstedt-Leck. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Microfone Aberto. Eu sou o Neno, anfitrião, e hoje vamos conversar com uma convidada especial, mas mal sabe ela que tem uma surpresa. Hoje, no Microfone Aberto, que é uma produção da Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800, Loja 2, um espaço criativo para você produzir seu material. E hoje, a gente recebe uma autoridade, né, na área de educação. Então, hoje, a Sede Estúdio recebe a presidenta da Academia Passo Fundense de Letras, certo? Mas antes, olá, tudo bem? Olá, beleza? Que alegria estar aqui, Legal. Parabéns. Obrigado. Primeiro eu tenho que te contar que você caiu numa armadilha. Opa! Certo? Uma armadilha muito gostosa. Quero te dizer que a ideia foi de um confrade teu, mais conhecido como Irony Andrade. Ele fez isso numa questão de te homenagear. Isto é uma homenagem e uma oportunidade que ele, quando conversamos, me disse que você merece. Olha só. Certo? Então, é isso que eu estava meio ansioso, já errei 2, 3 aberturas aqui, porque eu estava louca para te contar isso. Que tá? legal. Ele conversou, você sabe, né? Eu sei que você vai contar isso, eu sou de uma família de educadores, professores, né? A dona Delma, a primeira mulher a ser presidenta numa época em que a sociedade era muito machista, né? E ela foi presidenta. E ele me contou que você está fazendo um trabalho espetacular. Então, assim, eu quero que você comece contando alguma coisa, tá? A experiência, mas eu acho que o objetivo dele, em te abrindo esse espaço aqui, é para você fazer um resumo da sua caminhada como presidenta da academia. Olha só, que bela oportunidade que eu recebo, acolho essa homenagem com muita alegria. De fato, foram 2 anos de muito trabalho à frente deste grande casarão literário que é a Academia Passo Fundense de Letras, mas foi um conjunto de fatores que contribuiu para essa abertura da mais alta porta do Estado, né, que as pessoas tinham sempre aquele ar de mistério, né? O que será que acontece lá dentro? Agora as pessoas já sabem. Mas eu, desde pequeno, sempre soube. Tu né? participaste Não, de perto... eu ia com a avó. Então... né? Eu era pequeno e meus pais, né, sempre com cargos, e eu ficava na casa da avó. E a avó tinha que ir nas reuniões da academia, então vamos junto, né? Então, eu ingressei na academia em 2010 e tive a sorte de ter a cadeira 39, cuja patrona é a tua avó, Delma Rosendo Guem, como inspiração para o meu trabalho lá dentro. Legal. Então, a primeira coisa que a gente faz quando ingressa na academia é estudar a vida e a obra do seu patrono. Para poder fazer jus, né, a ocupar aquela cadeira. Então, me conta coisas que eu não sei dela. Eu fiquei impressionada, começando por ela ter sido a primeira presidente ou presidenta, né, as duas formas segundo são o professor Ironia, presidenta, né? Ontem ele me deu nos dedos. Pela Academia Brasileira, eles dizem como facultativo. Sim, né? beleza. Vamos acatar. Então, ela foi, de fato, a minha musa inspiradora para o meu trabalho lá pela academia. Ela fez muita coisa, não só na academia, mas em toda a sociedade pasfundense. Ela é considerada a mãe da história de Passo Fundo, né? Enquanto que o Antonino Xavier Oliveira é considerado o pai, ela é a mãe mas é uma disputa... das pessoas que mais escreveram sobre a história. Estudaram, pesquisaram e escreveram. E agora eu também estou começando a desenvolver a minha veia historiadora. Sim. Né? Já organizei alguns livros, inclusive da própria história da Academia Passo Fundense de Letras, que nós lançamos logo depois que eu ingressei, dos 75 anos, e agora estamos a caminho de finalizar o livro dos 85 anos. Olha aí. Que se torna um pouco mais fácil, porque a gente só tem mais 10 para escrever, né? Os outros 75 já estão inscritos. Escrevi também, organizei a biografia do Meireles Duarte, fizemos um livro lindo durante a pandemia. Sim, me assim lembro. como tu te reinventaste durante a pandemia, a gente também, né, precisou buscar alternativas para poder ocupar saudavelmente o tempo. E eu até então não me dizia escritora,
Eu, a professora, desde sempre, Sim. psicóloga também, mas sempre me identifiquei muito mais com a profissão de professora do Sim. que psicóloga, porque eu não trabalhei na área de clínica, né? Só na área educacional. E agora, sim, eu me digo escritora. Então, eu tenho uma honra muito grande de fazer parte do quadro de 40 acadêmicos do nosso sodalício. Confesso que quando eu entrei, eu não me achava merecedora. Eu tinha 2 livros apenas, agora eu já tenho 11. Olha aí, Então, ó. agora eu já Nossa. posso, Eu tenho entre eu tenho organizar, 2, gente. Eu vou ficar quieto aqui. entre organizar, participar de capítulos, né? Prefaciar. E eu estimulo muitas pessoas a fazerem os seus próprios livros, né? Sim. Contando a sua história. Tem muita gente, a exemplo do próprio Meirelles Duarte, que passou a vida inteira escrevendo Sim, e não tinha um livro. sim. Então, o que para mim significa ter um livro? É tu eternizar, imortalizar a tua história. Uhum. Né? E, claro, trabalhar para que ela seja uma história que vale a pena outros lerem. Sim, Né? deixa eu te Esse é o contar. ponto. Deixa eu te contar. Quando a dona Delma faleceu, as 3 irmãs foram desmontar o apartamento dela. E eu, em vida, sou o neto mais velho da dona Delma. Então, fui chamado, né, para ter o privilégio de escolher, né, o que eu queria, o ar-condicionado, a geladeira, né? E eu não quis. Eu disse que eu queria o armário do escritório, né? E uma das tias disse assim, não, então nós vamos esvaziar e tu leva o armário. Eu digo, tia, tu não entendeu. Eu não quero o armário. Eu quero o que está dentro do armário. Olha só. Então, ali naquela sala do fundo, ali, onde hoje é o Estúdio Live 1, eu montei, né? Tinha a poltrona dela, tinha o telefone que está comigo ainda, a máquina de calcular do armazém, que está no consultório da minha esposa, né? Os quadros, mas eu fiquei com toda a escrita dela. Tá? E tu não imagine, hoje está tudo digitalizado, a documentação está toda no Instituto Histórico, mas assim, foi uma viagem muito interessante e ali eu tive o porquê que as pessoas não escrevem coisas que marcam épocas, né? Porque assim, quando eu peguei, eu digo, eu vou sofrer um monte por organizar isso aqui. Estava tudo em ordem cronológica. Eu sempre disse, a dona Delma tinha uma organização de computador sem máquina. Que coisa incrível. Então era cheio de pastas, assim, como é, a Revolução de Coxilha, não sei o quê, tudo em ordem cronológica. Eu peguei, só para contar, depois eu já voltamos ao assunto. Eu peguei uma carta do Múcio para ela. Na época, ai, meu Deus, o sogro dele, como é? Ai. Bom, o pai da Clarice, como é o nome dele? Pedro Ari Veríssimo. O Ari Veríssimo, tá? Ele descobriu que eu estava com o Arsenal e vinha me ver. Ele queria ver as coisas da Delma, né? E um dia ele chegou e eu confesso, gente, que eu li mais ou menos umas 12 vezes e não entendi o que estava escrito, tá? Aí o seu Ari chegou e eu disse, o senhor pode me traduzir isso? E ele pegou, gente, o documento e começou a rir. Eu estava nesse dia. Então, bom, o português, cara, invejável, né? Palavras que tinha que ir ao dicionário. Aí ele disse, eu vou te contar o que foi isso aqui. Tua avó estava escrevendo não sei o quê e precisava ter a certeza de um documento que só tinha no porão da biblioteca lá em Porto Alegre. E poucas pessoas tinham acesso, mas o seu Múcio tinha acesso. Então, ele ficou de lá dentro da tal do porão, tá? Pegar o documento, tentar tirar dali, tirar um xerox e ir lá devolver. E ele não tinha conseguido. Finalizando, ele estava pedindo desculpas para ela por não ter conseguido o xerox daquela informação que ela tinha. Mas assim, inclusive isso é pesquisa de campo eu pedi para o Fernando para ver se ele localizava essa carta. Deve estar lá pelo Instituto, né? Certamente. Mas vamos lá. Então, mas falando na herança dos livros da tua avó, a minha história com os livros é parecida. O meu pai veio de Pelotas morar em Soledade. E quando ele passou num concurso para auditor fiscal, e veio de Pelotas, como ele dizia, com uma mão na frente e a outra atrás. Ele era filho de uma família muito rica, eles tinham um curtume lá em Pelotas, e o meu avô faleceu aos 42 anos. E o meu tio de 12 assumiu o comando
do curtume, a minha avó cuidando dos filhos pequenos, e um dos funcionários começou a roubar e foram à falência. Então, ficou lá bens, porcelanas, joias, né, com as minhas tias. No passado. E o meu pai trouxe todos os livros. Sim, sim. E claro, nós, na infância, adolescência, mais brincávamos do que líamos. A minha mãe, professora de letras também, de português, sempre teve muitos livros lá em casa. E o meu pai era muito brincalhão, muito espirituoso. Depois que eu fui me dando conta que as brincadeiras que ele fazia conosco estavam num dos livros da infância dele. Eram brincadeiras literárias. Literárias, exatamente. E pura criatividade. Sim, Então, sim. quando eu descobri que aquilo que ele brincava conosco estava nos livros, eu digo, nossa, veja o poder de um Poder livro da escrita. que um livro carrega. É. Inclusive, um dos meus livros é baseado nesse livro da infância do meu pai, Muito que legal. tinha mais de 1000 jogos e brincadeiras. Muito legal. Então, não é por acaso que eu, pela educação física, que foi a minha primeira formação, trabalhei só com crianças por Sim. alguns anos. E depois, pela psicologia também, trabalhei 2 anos apenas em clínica. Mas o meu trabalho sempre foi voltado para a prevenção dos problemas mentais, defendendo a importância da brincadeira. Sim, Então, eu sempre digo, criança não precisa de brinquedo, criança precisa de brincadeira. certo. E depois eu comecei a explorar os livros da infância da minha mãe, outros livros da infância do meu pai e muita poesia. Então, quando a ironia, né? E os confrades dizem, ai, como a Marilisa é dinâmica. Vou te confessar, Neno. Eu lia um poema decorado, na verdade, declamava, que falava do Chico vagabundo. Que, cansados de sustentá-lo, os amigos resolveram aplicar uma lição e programaram para enterrá-lo mesmo em vida. E ia lá o féretro sendo seguido, né, numa longa procissão, e um estranho se interpôs ali e disse, o que está acontecendo, né? É fome? Por que estão enterrando esse indigente? Se é por fome, eu dou um saco de arroz, diz o estranho. E o Chico, que tudo ouvir, abre a tampa do caixão e pergunta, se for arroz sem casca, eu aceito e fico contente. Se for arroz com casca, toquem o enterro para frente. Não querem. Então, o que ficou no meu inconsciente infantil? Fica, que né? se eu fosse uma pessoa preguiçosa, eu poderia ser enterrada em vida. A ideia. Só para dar um exemplo da Sim. importância da literatura, Legal. da importância da experiência infantil, de brincar com o poema. E agora, eu não me considero ainda uma poetisa, já tenho acho que mais de 80 poemas, tenho largado assim, algumas antologias de forma mais esparsa, mas agora eu estou finalizando a gestão da Academia Passo Fundense de Letras, não estou mais na Universidade de Passo Fundo, me aposentei depois de 37 anos como professora, e agora estou também me reinventando, terminando mais um livro que vai dar origem a um trabalho como formação de professores, e também escrever muito. Certo. Então eu vou te lembrar livros. que ali atrás tem um estúdio, né? Que a gente tem condições de digitalizar, né? Essa tua fala com você gravando coisas ali, né? Então, viu olha como só, é que é o negócio? Mostrar esses livros, né? Quando tu falaste, vamos gravar um podcast, eu logo lembrei, eu já tinha visto alguns dos teus aí rolando no YouTube e tal. Eu disse, nossa, eu vou ter que arrumar até o cabelo, né? Porque uma vez, brincadeira, a gente ia pra rádio e só falava, não tinha vídeo. Sim. Então, agora, essa oportunidade de a gente poder, inclusive, mostrar e inspirar pessoas. Eu acho que esse tipo de programa tem essa finalidade. Né? As pessoas que se dedicam a escutar histórias de vida, elas também... ao se identificar ou admirar alguém, conhecer a sua história, elas também melhoram. Assim como eu melhorei ao conhecer a história da tua avó, Delma Guilherme. Certo. Então, está no livro e pode estar num podcast também. Olha aí, ó, essas histórias que a sede quer documentar, né? Eu quero trazer pessoas aqui, inclusive tem alguns convidados. Ah, mas eu não tenho empresa. Cara, eu não quero saber do que tu faz, do que tu não faz. Eu quero sentar contigo e contar história. Eu quero que tu me conte como é que era. Né? E a vida é tão dinâmica, né? E é muito interessante. Quando a gente menos imagina, ela muda e a gente tem que se reinventar. A gente de vez em quando vê uns vídeos aí lá do começo da série de estúdio, primeiro, que coisa horrível, né? O que importa é que a gente vá trazendo as experiências anteriores, a tua experiência como professor, com certeza vai te ajudar na questão da oratória. Né? Agora estou trabalhando nessa atividade, né? E você viu, né? Eu sou funcionário da sede de estúdio, né? Você acabou de ver uma mijada ao vivo, né? Muito até emocionada de ver assim, o quanto vocês investiram
admiro Não, e tá o muito quanto legal isso isso aqui aqui. promete, porque Mas é uma nova forma de comunicação e tá aí, né? mas é essa a Parabéns minha, mesmo. essa é a É. minha não, a do Alexandre também é o objetivo, é Mas que a comunidade de Passo Fundo venha usufruir é, dessa ferramenta. Porque assim, exatamente. estúdios, né? Claro, as pessoas de vez em quando vêm aqui, eu pego meu telefone e gravo. Não, tudo beleza, grava, né? E a minha Mas presença aqui é uma forma simbólica também de abrir a porta mais alta do Estado, da Academia Passundense de Letras, dizendo o que a gente faz lá dentro, né, Neno? Acho que foi isso que o Ironi disse, esse é meu essa foco. gestão foi muito boa, mas o que teve de bom? Esse é meu Né? foco. Eu com leveza, com um pouquinho de espirituosidade, com Ontem nós brincadeira. falamos do encontro que teve, e eu perdi, eu acho que nós estávamos em Porto Alegre, eu e o Alexandre, que teve um evento aqui, que vieram 37 academias. Isso, isso. Ontem não foram tantas, não, mas mas nesses 2 anos teve 2 momentos máximos, assim, além da comemoração dos 85 anos, que a gente fez uma festa muito grande lá no Clube Comercial, com baile e tudo. Teve o Congresso Estadual das Academias de Letras. Isso, esse aí, que foi ano aqui, passado, né? aqui. Inclusive, Inclusive, assim, eu exigi que cada academia presente trouxesse a sua bandeira. Quem não trouxesse, ia ter que mandar fazer. Era ordem. Vamos nessa, né? E teve, inclusive, um desfile das bandeiras das academias. Foi muito lindo, que muito bacana. lindo. Ano que vem vai ter em Santa Cruz, aí, o 4º congresso. Então, foi para nós uma... Mas, de novo, assim, foi uma oportunidade que não foi eu que construí. Sim. Tudo que a gente faz, né, eu acredito, que tem que estar respaldado nas ações dos presidentes anteriores. Sim. Né? E cabe destacar aqui que foi na presidência do confrade Odilon, que agora mora no Mato Grosso, que ele, participando do congresso que teve em Santa Maria, se disponibilizou a trazer o congresso para Passo Fundo. E me perguntou, Marilise, tu te disponibiliza a coordenar? Antes de eu saber se eu ia ser presidente ou não. Sim. E daí eu, sim, adorei, eu gosto das coisas, tive experiência com isso também na universidade. E daí realmente foi um evento muito bonito. E esse ano, o prefeito, Pedro Almeida, que eu muito admiro, e a secretária da Cultura, Miria Tedesco, nos colocam o desafio de sermos os proponentes da Feira do Livro. Tu podia convidar a secretária para nós bater um papo com ela, né? Olha aí, ó. Ela vai ter muito a dizer. No ar. Muito a dizer. Vai ser a minha convidada oficial. Tá, então, beleza. Mas, Marilise, vamos objetivar objetivar o nosso papo. Isso. Porque, assim, você veio aqui através de uma homenagem do professor Ironi. Faço questão de te dizer isso. Então, assim, ó, vamos lá. O dia da tua posse, certo? Então, são 2 anos o mandato? 2 anos. Tá. Então, vamos reparti-lo em 4 semestres, mania de professor. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Adoro isso. Assumiste os primeiros 6 meses da academia. Então, tudo novo, se conhecendo, esse é o dedo. Dos fatores que fizeram ter destaque essa gestão foi o término da pandemia. Tá. O que os escritores, 40 acadêmicos, fazem num período que não podem ter outros lazeres? Escrevem. Eu fui identificando que, ao longo dos 2 anos da pandemia, os 40 acadêmicos tinham escrito 28 livros. Sim. Nós temos que fazer um lançamento desses 28 livros. Certo. Né? Tu fizeste uma festa linda lá com o teu. Lá na Guaracá. E esses 28 livros não tinham tido festa de lançamento. Sim. Eu acho que é um momento muito bacana de reunir amigos, de divulgar o trabalho. É único ver o Osvandré chorando, olhando a foto dele no Enave. Verdade. Foi emocionante, cara. E assim, não é a tua história, a história da tua comunidade, das pessoas que tu conviveste. Eu disse lá na Guaracá, essa é a nossa história, né? Não é a minha. Então, assim, foram 2 meses de batalha, juntando todos os livros, né, organizando uma data que todos pudessem estar presentes, e fizemos, então, esse grande lançamento coletivo de 28 livros numa única noite. Legal. Claro que não dava tempo de cada um dos autores falar sobre a sua obra, né? Certo. Mas isso a gente vinha divulgando já bem nas redes sociais. Mas a que intenção, é uma coisa que contribui eu acho muito. que a valorização do ato, né? Daí, no 2º semestre, veio, então, o Congresso Estadual das Academias, que também exigiu um tempo bem significativo de todos. E essa é uma marca da minha gestão também. Eu trabalho bastante, mas eu chacoalho todos. Sim. Inclusive, assim, acadêmicos que não participavam, a gente conversou, perguntou quais eram as intenções em relação à academia, porque dos meus lemas que tem um lema principal que eu lancei no dia da minha posse, que é a disponibilidade e compromisso a serviço das letras. Esse é o nosso lema. Mas eu tenho uma outra frase que eu sempre digo, que ser acadêmico não é um título, não é um status, é uma função.
Sim. Nós temos um estatuto social onde estão postas as finalidades da Academia de Letras e não é nosso frontispício centenário lá, aquela parede bonita, que vai Sim, sim. realizar aquilo tudo que está proposto, né? Então, nós fomos distribuindo atividades. Cada um que dava uma ideia, eu digo, opa, deu a ideia, faz. Certo. Né? Então, claro que com o meu apoio, com o apoio de Sim, vários. mas tu vai gerenciar E eu não mais deixava escapar diretamente. uma ideia. Falou, pá, tá no Azar o papel teu, e né? tá aqui o modelo do projeto, Sim. elabora o projeto, a gente aprova e pode começar. Tá, terminou o primeiro ano. E aí? Terminou o primeiro ano, veio o desafio Já estava suada, né? Tinha 2 desafios importantes. Um era o grande jantar-baile, que nós lotamos o clube comercial no salão grande. Sim. E só os 40 acadêmicos convidando os seus familiares Já e deu amigos, fila na entrada. Já era sucesso garantido. Fizemos um desfile com os nossos símbolos. Nós temos vários símbolos na academia, né? Sim. Nosso sino dourado, que nós ganhamos do Daniel Vinícius, que Sim. agora sinaliza o início das nossas sessões solenes. E a nossa bandeira, a nossa toalha verde, que a tua avó com certeza conheceu bem e usou, que é uma toalha que tem 70 anos de veludo alemão. Sim, que a gente usa no dia do centenário da tua avó, que a gente fez, né, uma comemoração. Muito legal, muito legal. Colocamos a toalha. Marcante. E então teve esse grande momento aí do primeiro semestre do segundo ano da gestão. E agora, nesse segundo semestre, foi a Feira do Livro, que nós nos envolvemos muito. Nós temos 12 projetos literários, agora 14, na verdade, porque nós lançamos mais 2 durante a feira. Mas tu está dizendo que foi a consequência da Feira do Livro. O que a gente fez? Ou a continuidade nós da feira? Concentramos nos 8 dias da feira todos os nossos projetos que normalmente acontecem ao longo de um ano. Então, por exemplo, teve o lançamento do livro do Identificando Talentos, que é um projeto que nós temos com crianças que vão na academia para aprender a escrever, lançar o seu livro. Nós tivemos, paralelo a esse projeto do Identificando Talentos, tem o do Doadores do Amanhã, que é uma parceria com o Hospital São Vicente de Paulo e com a Universidade de Passo Fundo, que as crianças criam poemas e fazem teatro, sempre com a tônica da importância da doação de sangue. Então, teve 2 momentos. Daí, teve o nosso sarau nativista, que a gente sempre faz em setembro. Mas fizemos de novo durante a feira. Fizeram ali nos banquinhos. Alguns na arena ali fora e outros dentro da academia. Aquilo ali eu vi construir. Então... Acompanhaste também, né? Eu fui membro do Instituto Histórico, né? Sou. E dá para continuar. Isso está no sangue, não adianta. Inventando. Mas, eu não estou dando projeto, tá? Porque senão tu já me bota a trabalhar. Não é por aí. Bem, mas o Café Filosófico, que é o 28º já, que o Mauro Gagletti organiza, fizemos sobre inteligência artificial, que, aliás, é um tema interessante para te trazer alguém para falar aqui também, né? E já temos usado para algumas coisas. Aliás, deu a ideia, né? Nós podemos fazer essa pauta. Quem sabe tu fica responsável, viu? Feitiço contra o feiticeiro. Meu filho, inclusive, tem estudado bastante isso. Aí, E então, esse pessoal jovem aí vai ter que aprender a usar. Né? Na literatura, isso é bem complicado. Eu criei poemas por inteligência artificial. Sim. A gente coloca 4 palavras-chave, por exemplo, e cria um poema. Alexandre gosta muito disso. E daí, de quem é o autor do poema? É a Marilise. Quem botou as 4 palavras-chave foi eu. Certo. Se eu botar as mesmas 4 palavras-chave de novo, vai vir outro poema. Certo. Mas as mesmas 4 de novo, outro poema. São infinitas as possibilidades, é uma coisa incrível. Só que a gente tem que dizer, Marilise Brox Lash, by feito via chat GPT. Não posso dizer eu sem dizer que foi criado por inteligência artificial, né? Bem, mas esse café filosófico sobre essa temática, foram 8 convidados, foi muito bacana. E assim foi indo. Então, nós temos 12 projetos literários. Agora, lançamos durante a feira o primeiro chá da Academia Passundense Letras. Tinha o chá da Sami, tinha o chá da Pai. Então, olha só. Minha avó e a dona Coste. Sim, o delas, da tua avó, que presidiu a SAMI, presidiu a Liga do Combate ao Câncer, presidiu a PAI, presidiu a mulher até o Clube dos Caixeiros e Agentes. Claro que sim. O meu sogro, certo, era bem amigo dela. Vou repetir de novo, ela foi candidata a vice-prefeita de Passo Fundo. Pois então, olha só, talvez não tenha sido eleita por ser mulher. Não, era uma danada. Ainda existia resistência. Mas ela era muito danada. A Delma era muito danada, querida. E tua expectativa? E esse chá, então, na Academia Brasileira, eles estão no chá
número 5.000. Viu? Olha aí, ó. Ou seja, um chá por semana, Tá, 120 anos. certo. E o nosso foi o primeiro. Mas bota né? lá para trás quanta história tem E a esse gente chá, brincou né? que o primeiro chá que teve agora durante a feira foi só para mulheres. Porque Sim. tinha que ter um critério. A nossa mesa grande tem 20 lugares. Uhum. Então, vamos começar o primeiro com as mulheres da academia, com as esposas dos acadêmicos e as gestoras dos espaços culturais que tem no Complexo Roseli do Leste Preto. Daí convidamos, então, a Fabiana, ali do Instituto Histórico, né? A Lindiara do Teatro, a Mirie, da Secretaria de Cultura, a Magda, as gurias da Biblioteca. Então, foi muito bacana. Agora, o próximo vai ter que ser com todos os acadêmicos, né? Sim. Porque os homens ficaram chateados. Não, mas aí eu vou te dizer, a gente está no 7º microfone aberto, 7º, 8º, só o Ironi. Primeiro homem. O resto era tudo menina. Vê. Viu? A força da mulher, eu tenho salientado Eu gosto do isso. equilíbrio. Acho que foi importante, assim, destacar bastante as mulheres. Mas protesto. O primeiro chá tem que ser bolinha, mas o segundo já não pode, né? Eu encontrei um vídeo do chá da Academia Brasileira de 1979. Olha aí, ó, eu gosto também. E tinha uma mulher, que foi a primeira a pertencer à Academia Brasileira de Letras, que é a Raquel de Queiroz. Sim. Eu pensei que será que foi ela que organizou o chá? Será que o chá é coisa de mulheres? Não, esse chá existiu sempre, desde o início. E é um espaço que eles trazem outras pessoas que não pertencem à academia, mas que também, obviamente, valorizam a cultura, a literatura, né? Então, quem sabe, para o ano que vem, eu vou retribuir esse convite que eu recebi hoje. Tu pode participar você está recebendo uma procuração em branco. É isso aí. E agora vamos começar ainda na minha gestão, que eu não ia finalizar sem fazer o primeiro Cine Literatura. E o nosso primeiro convidado é o Jorge Salton, que recentemente lançou, acho que o seu terceiro livro, né? Mas ele fez um filme. Isso, longa-metragem já. São, cara, não é pouca coisa. 2 ou 3 são longa-metragem. Que tu vais receber o convite também, vai ser agora em dezembro. Nós estamos adquirindo uma televisão de 86 polegadas. Conseguimos uma verba com o então deputado Matheus Vesp. Sim. Que possibilitou a reforma do nosso telhado, que era um problema antiquíssimo. Bem antigo. Né? Aquele policarbonato que estava cheio de goteiras e tal. Estamos lá com um telhado novo. Sim. E ainda sobrou troco para nossa televisão. Olha aí, ó, que beleza. Nós vamos inaugurar, então, com o primeiro Cine Literatura. Legal. Então, são essas coisas sempre abertas à comunidade. Sempre a gente divulga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que é um outro espaço, né, que faz com que a gente abra a porta. Porque nem todo mundo precisa ir lá, mas é importante que saiba o que a gente existe, oferece. Né? Esse é um dos objetivos do microfone aberto. Então, essas coisas que fizeram, o Ironi sugeriu o meu nome, né? E eu agradeço, fico muito feliz, mas eu estendo essa homenagem para todos os acadêmicos, inclusive o próprio Ironi, que ajudou muito ao longo desses 2 anos. Ele ficou um período afastado da academia, com várias outras atividades. Todo mundo sabe o quão workaholic ele é. Não, ele é. E agora, talvez, um ritmo, né? Já querendo diversificar um pouquinho as atividades, diminuir um pouco, quem sabe, o número de aulas, né? Porque ele sempre trabalhou muito. E agora se dedicando, então, a questões mais comunitárias, que é o que a Academia de Letras nos permite. Quanto tempo falta para terminar, encerrar o seu 15 mandato? 15 de dezembro, vai ter a sessão solene, já está convidado, de encerramento das atividades acadêmicas do ano e a posse da nossa próxima presidente. Só tem uma candidata, então provavelmente ela vai ser eleita, né? Mais uma mulher. A Antonieta Rovena Gonçalves Dias, ela é pastora. Sim. É uma pessoa muito sensata, muito tranquila. Não é tão agitada como eu. Mas ela faz bastante, mais em silêncio. Ela trabalha em silêncio. E, claro, obviamente, eu estarei ao lado dela. Até o fim, meus últimos dias da vida, porque nós somos imortais, né? Lá dentro, né? Então, assim, ó, eu gostaria que tu usasse essa câmera aí para dar um recado aos teus acadêmicos, resumir o teu mandato. Legal, que ótima oportunidade. E usar a palavra. Eles já ouviram, vão ouvir muitas vezes, e agora, mais publicamente ainda, por meio dessa conversa, do microfone aberto aqui do estúdio de vocês, dizer, então, publicamente, do quanto que eu me senti apoiada, né, em todas as nossas ideias, do quanto os acadêmicos se envolveram e participaram de todos os nossos, agora, 14 projetos literários, e que eu estou encerrando a minha gestão, mas não estou encerrando o meu tempo de participação na academia, que eu espero que vá pelo menos mais uns 35 anos, né? Até uns 95. Isso aí, a maioria deles, né? Que nem a professora Delma, participou com certeza até os últimos dias antes dela eu acho que ela disse, espera um pouquinho que eu tenho uma reunião, depois eu venho, né? Então, estaremos juntos aí, com a porta aberta, porta mais alta do estado aberta para a comunidade,
sempre que na medida do possível. Continuamos contando também com o apoio, né, da gestão pública, né, dos gestores, importante. que a academia não tem, é uma entidade sem fins lucrativos, nós não temos nenhum tipo de fonte de renda, a não ser pela anuidade dos próprios acadêmicos, o que nem sempre possibilita que a gente faça todos os projetos que gostaria. Então, vamos continuar contando, inclusive, com o apoio da iniciativa privada. Tivemos várias empresas da cidade que nos ajudaram ao longo desse ano e continuaremos ajudando. Então, vamos fazer um outro encontro aí, tu traz o nome das empresas e a gente presta uma homenagem também para eles, como eu e o Alexandre, a Sede Estúdio foi instrumento de uma bela homenagem do professor Ironi. Então, ele foi cirúrgico, né? E ele estará lançando um livro agora, dia 24. Está convidado também. Não, olha, em poucos minutos de conversa, tu já recebeste uns 8 eu não estou convidado, eu estou intimado, porque os outros encontros com ele, eu infelizmente não pude ir, né? Mas esse eu já me joguei no ar, tá bom? Esse eu vou, com certeza. E além dos nossos 12 projetos, nós também temos um espaço sempre aberto para lançamentos de livros. Né? Talvez a academia fosse ficar pequena para o teu lançamento, né? Porque eu vi que tu lotaste, né? Aquele saguão da Fiat. Mas o nosso auditório é grande, que inclusive fica aberto para locação, que é uma forma de buscar recursos. Né? Importante. 120 lugares. E lançamento agora também teremos do Beto Maier, que vai trazer um livro que eu achei genial também, contando a história do teatro em Passo Fundo. Que legal. Né? Dos anos, eu acho que até desde os anos, ele buscou material do Paulo Jongo, anos 40, talvez 50. No podcast da CEA nós falamos de alguma coisa assim. O Beto Maier é uma pessoa bacana também para ser convidado. Mas vou deixar aqui a dica de trazer eles a Miria Tedesco. Não, você vai intermediar. Você vai fazer o que o Ironi fez com você, né? Que legal. Bem bacana. Rede, a sede está aberta. É uma rede. Eu acho que da vida as coisas funcionam quando são em rede, né? Isso aí. Ninguém consegue fazer nada isoladamente. Marilise, foi uma satisfação enorme conversar com você. A Sede Estúdio, eu, Alexandre, nos sentimos felizes, né, de poder ser esse instrumento, de poder mostrar um pouco da academia, né, mostrar um pouco daquilo que você fez. A Sede Estúdio preza também por competência, né, e você está aqui também, um dos motivos desta homenagem feita pelo professor Ironi, porque ele foi categórico, ela foi muito competente. A gestão dela tem tido muito êxito e vai ficar marcado na história da academia. Então, a sede te agradece a tua presença, né? Dizendo aí para vocês que também queiram participar do videocast da Sede Estúdio, ter o seu material divulgado, entre em contato com Sede pelo Instagram, @complexo7, pelo e-mail sedepassofundo@gmail.com, ou venha conhecer os nossos estúdios aqui na Rua Independência 800, loja 2. Suas considerações finais. Então, dizer que eu fiquei muito feliz de conhecer esse espaço maravilhoso. Legal. E que assim como a tua avó, a minha patrona da cadeira que eu ocupo na Academia de Letras, colocava os registros em livros, vocês estão colocando no instrumento que é o atual, que é a internet. A maçã não cai longe, né? Vocês estão sendo historiadores também, à medida que vocês registram os fatos históricos do momento, para que os nossos sucessores aí possam ter ideia do que a gente faz e fazerem, quem sabe, você pode mostrar, parecido ou inspirando, né? Você pode mostrar para os teus netos daqui a um tempo. Verdade, com certeza. Eu já tenho o meu site e eu vou incluir o link desse programa no meu site. Esse é um dos objetivos da sede. Gente, legal, parabéns e obrigada. Obrigado. O projeto Microfone Aberto vai continuar trazendo pessoas incríveis aqui. Venha, você também já está convidado. Sede Estúdio, Rua Independência 800, loja 2. Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800, loja 2. sedepassofundo@gmail.com. Fone 54 99637 1607.